Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Cultura Reformada. Esse vídeo é dedicado especialmente para você que faz parte de uma igreja reformada, que é membro de uma igreja reformada raiz, onde você ouve pregação fiel do Evangelho, ensino das confissões reformadas, onde você participa de um culto que é bíblico, que realmente exalta a Deus, centraliza a Deus, e tem uma grande riqueza como tradição cristã. É justamente para você, tá? Para você que tem tudo isso, mas ao mesmo tempo é um membro de igreja que está sempre desanimado, não tem nenhum tipo de ânimo nos estudos, não se importa muito com os estudos, vai para o culto, mas é empurrado. Quando se fala de escola bíblica, de estudo de catequese, não quer participar tanto assim. Acha que porque uma vez ou outra leu o Catecismo de Heidelberg, por exemplo, ou o Catecismo da sua comunidade, isso já é suficiente e você não precisa se aprofundar nesses assuntos. E acaba meio que desprezando todo o esforço que pastores, que presbíteros fazem para dar bom conteúdo da palavra de Deus, e não se importam com todo o cuidado que há em torno disso. Eu queria dizer para você que é assim, que é um cristão reformado, membro de uma igreja reformada, mas não consegue valorizar tudo isso que você tem, que você está agindo como um filhinho de papai. Sabe quando aquela pessoa, aquele jovenzinho, sabe, que nunca teve que trabalhar, nunca se esforçou, para alcançar nada? Tudo que ele tem é fruto de conquista dos seus pais, Ou seja, ele está aproveitando, ele está desfrutando o que os pais se esforçaram para ter, mas ele mesmo nunca se esforçou para ter nada. E por isso mesmo, porque não se esforçou, ele não consegue valorizar. É exatamente assim que cristãos, membros de igrejas reformadas que são faltosos, seja no culto, seja numa escola bíblica, por exemplo, em algum estudo ou programação da igreja, esses faltosos, eles estão agindo justamente assim, como filhinhos de papai, como boizinhos. Essa é a realidade, que não valorizam o que têm, certo? Que assim como esses riquinhos, até do mundo da fantasia, digamos assim, eles não conseguem entender que o que eles têm é uma preciosidade, é algo bom, que muitas pessoas não têm a mesma oportunidade. Que há tantos outros, tantos outros cristãos, e agora é o contexto de cristianismo, que não têm acesso ao que vocês têm. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, não? Que na maioria das comunidades cristãs do Brasil, a maioria, e falo isso sem medo de errar, a maioria das comunidades, as pessoas, os membros, não têm acesso à pregação pura do Evangelho. Dá uma olhadinha na internet, digita alguma coisa sobre igrejas, sobre cultos, e você vai achar tanta loucura, tanta maluquice, tanta pregação fajuta, que não é pregação de verdade, E você vê que tantas pessoas, crentes, estão recebendo alimento ruim, sem nenhum tipo de esforço, não conhecem, o que é mais básico, digamos assim, das doutrinas cristãs. Essa é a situação, tá? Talvez aquilo que você, jovem, cristão reformado, membro de uma igreja reformada, saiba de tão básico porque aprendeu numa catequese, porque aprende sempre ouvindo pregações fiéis, muitos membros de outras comunidades não têm noção, certo? E o que você acha que é pouco, que você não valoriza tanto assim, para muitos cristãos, representa algo realmente transformador, uma grande bênção. Então a verdade é que membros de igrejas realmente reformadas, estão bem servidos. Eles têm um verdadeiro tesouro de uma tradição rica e bela, com doutrinas fiéis da palavra de Deus, com exposição fiel da Escritura, com um cuidado pastoral tão grande, que os seus ministros são bem treinados e pregam o Evangelho puro, expõem as Escrituras Sagradas, que ensinam, muito bem o caminho do Senhor. E também participam de um culto que é fiel, que honra as Escrituras, que louva o nome do Senhor Deus de verdade, bem diferente de outros contextos aí. Então, para você, tá bom? Não estou falando para você que é membro de igreja reformada, mas não sei como que é a sua vida, os problemas que você está enfrentando. Não. Não é para quem está enfrentando problema, para quem trabalha por escala, por exemplo. Não. Mas até mesmo esses, não se conformem com a situação, orem a Deus por isso, a esse respeito, e se esforcem para melhorar com relação a isso. Mas não é para você essa mensagem, não. A mensagem é justamente para aqueles que têm toda a disponibilidade de tempo e não valorizam. E porque não valorizam, eles não conseguem falar com entusiasmo, de uma fé bíblica, de uma fé verdadeira. Meio que tem vergonha de falar sobre a fé reformada. Então,
Se liguem, vocês estão agindo como boizinhos. Vocês não estão valorizando o tesouro que vocês têm. Valorizem. O que nós temos, pela bondade de Deus, é algo realmente grandioso. O Senhor nos deu a grande bênção de podermos conhecer uma doutrina fiel, firme, sólida nas Escrituras Sagradas, certo? Para podermos cultuar a Deus de maneira bíblica. Em muitos cultos, entendam isso, vocês que são membros de igrejas reformadas e não valorizam, em muitos cultos não acontece pregação de verdade, as pessoas são descontroladas, não têm um pingo de reverência, não entendem que tipo de ambiente é o culto solene, não reverenciam a Deus de verdade, estão ali para explodir de emoções, não é, com algo que não traz edificação real, apenas emocionalismo. Enquanto você não é, tem a grande bênção de cultuar a Deus, não é, da maneira como Ele ordenou em sua palavra. Valorize isso, porque há muitas pessoas que não têm o que você tem. Há muitos cristãos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, que amariam ter uma igreja reformada como você tem, não é? Que amariam poder participar, serem membros de igrejas reformadas como você é, e desfrutar de tudo isso, e ficam apenas acompanhando pela internet, com um desejo grande no coração de um dia serem membros de igrejas reformadas, tá? Quem está lá fora, não é? Do outro lado do muro, tem esse desejo muitas vezes, e quem está do lado de dentro, muitas vezes não enxerga a bênção que tem. Então acorda, cristão reformado, membro de igreja reformada, desperta desse sono e comece a pregar o Evangelho, a viver de acordo com o Evangelho, a viver com alegria a vida cristã, falando com entusiasmo da grande bênção que Deus te deu. Esse é o recado. Não seja esse cristão filhinho de papai. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, dá o joinha também, beleza? Porque ajuda bastante. Comentem se vocês gostarem e, é claro, recomenda para todo mundo que vocês conhecem. Muito obrigado.